pessoal, boa noite. Eu sou a professora Bruna, no curso de Turismo da Unespar de Campo Mourão. Estamos aqui para abrir mais uma rodada de lives, né? Hoje, em especial, estamos com um convidado. Então, é com grande alegria e satisfação que os colegiados de turismo da Universidade Estadual do Paraná, Camp de Apucarana e Campo Mourão, promovem este evento com o objetivo de divulgar o tema turismo e hospitalidade no contexto da Covid-19. Então, assim, para hoje é um dia muito especial, muito importante também para a universidade, e esse intercâmbio, né, entre os cursos, né, de turismo, tendo em vista que no dia 24 de agosto comemoramos os 48 anos do campus de Campo Mourão. Então, esse dia é da universidade, portanto, é de toda a comunidade, né, acadêmica, que aqui já deixaram a sua marca e a sua contribuição para a sociedade. Então, para dar boas-vindas, né, aos nossos telespectadores, né, convidamos os professores, né, coordenadores do curso de turismo, a professora Fabiane, e o professor Francisco, do curso de turismo de Campo Mourão. Então, olá, pessoal. Deixa o uso da palavra com a professora Fabiane. Olá, boa noite a todos e todas. É um prazer realizar esse evento. Gostaria de agradecer a todos que estão aí participando, nos ouvindo, que se inscreveram, né, para participar do evento. Eu gostaria de fazer um agradecimento especial à equipe que ajudou a organizar esse evento, né, a professora Bruna, professor Fernando, professora Bruna de Campo Mourão, professor Fernando de Apucarana, a Júlia também, que nos ajudou aí com a parte de divulgação, os professores dos colegiados, tanto de Apucarana quanto de Campo Mourão, que abraçaram essa ideia da gente fazer essa atividade em conjunto, né, que é importante para a gente, nesse momento, se fortalecer, trabalhar em conjunto, né, e eu desejo a todos um ótimo evento, né, agradeço ao professor Wander também por ter aceito o convite também por participar, e é isso. Boa noite a todos. Olá, pessoal. Então, não preciso nem dizer, dedo no like, se inscreve no canal, ativa o sininho, porque é um canal que a gente vai movimentar, né? Principalmente agora em tempos de aulas remotas, a gente vai estar tentando atualizar sempre aí, estabelecendo essa parceria com o curso do campus de Apucarana e de outras universidades. Então, agradecimento imenso ao professor Wander pela aceitação do convite e tenho certeza que todos nós só temos a aproveitar e expandir os nossos conhecimentos com a explanação que virá a seguir. Então, boa noite a todos e aproveitem. Obrigado. Bom, então, para dar início ao nosso evento, né, primeiramente, então, agradecemos a parceria, né, com o Programa de Pós-Graduação em Turismo da Universidade Federal do Paraná, né, em disponibilizar o coordenador do PPGT para proferir a palestra de hoje. O professor Wander Valduga é bacharel e mestre em Turismo pela Universidade de Caxias do Sul, é doutor em Geografia pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, concluiu em 2018 o pós-doutorado em Hospitalidade pela Universidade Anhembi Morumbi de São Paulo, e hoje ele atua como professor adjunto do curso do bacharelado em Turismo e do mestrado em Turismo da Universidade Federal do Paraná. É coordenador, então, do programa de pós-graduação em Turismo da Universidade Federal do Paraná. Tem curso de aperfeiçoamento na Universidade de Pádua, Itália, na Universidade de Verona, na Itália, e realizou um período de sanduíche na Cátedra da Unesco de Cultura e Tradições no Vinho, na Universidade de Borgonha, na França. Já foi diretor de Relações Internacionais e Institucionais da Associação Nacional de Pesquisa e Pós-Graduação em Turismo, a AmpTur. Trabalha nas áreas de turismo, hospitalidade, geografia, com ênfase em enoturismo, cultura e patrimônio do vinho, ruralidades e turismo, planejamento e gestão do turismo e alimentos e bebidas.
Nossos sinceros agradecimentos por ter aceito esse convite. Passo, então, a palavra ao professor Wander Valduga. Olá, professor. Olá, boa noite a todos. Passo a palavra, então, a você. Um abraço caloroso a todos nesse frio que está passeando aqui pela nossa região sul, né, todo do Brasil, aliás, o Brasil todo, né. Então, obrigado pelo convite, Bruna, Fabiane, um abraço para todo mundo, de Campo Mourão, de Apucarana. Eu vi pelo chat aqui que tem gente de todo o país, na verdade, né, alunos nossos, colegas professores, Poliana, enfim, vários colegas aí, de todo o país. Então, é um privilégio compartilhar com vocês um pouquinho daquilo que a gente faz, trocar algumas ideias, e mostrar um pouco dos resultados até de algumas das pesquisas que a gente tem aqui em andamento no programa de pós-graduação em turismo, né, e já de imediato faço a promoção inicial do programa. No mês que vem nós teremos a abertura do processo seletivo, e pela primeira vez, em decorrência da pandemia, o processo seletivo vai ser totalmente virtual. Então, se puderem acompanhar na nossa página, as informações também. Ao mesmo tempo, nós estamos com as disciplinas abertas também, desse segundo semestre, para alunos especiais, aquele aluno que quer conhecer um pouco mais do programa, né, entender o que é um mestrado, e podem entrar no nosso site, ver as opções lá e podem se inscrever, né, os alunos que são concluintes ou que já concluíram também a graduação. Então, serão bem-vindos aí. As aulas também acontecerão de forma remota agora no segundo semestre desse ano. E tem sido assim, né, nós temos trabalhado remotamente, os alunos que estão aí sabem bem, né, desse processo todo que nós estamos vivenciando, e a gente vai falar um pouco disso, né, dessas relações nesse contexto de pandemia que a gente vive, já que o turismo foi afetado de uma maneira talvez sem precedentes na história, né, a área, talvez, se pensarmos numa área econômica, né, a área mais afetada, talvez, né, de todos os setores. Então, isso vai ter algumas mudanças nas nossas práticas, né, seja em quem faz a intermediação, seja nos destinos turísticos também. Então, a gente vai tentar trocar algumas ideias nesse sentido. Eu vou tentar ter o cuidado de não usar nenhuma bola de cristal, porque a gente viu um certo academia um pouco acelerada nesse sentido, né, tentando compreender, talvez, o objetivo, com o objetivo nobre de tentar compreender o momento e o que viria, né, pela frente. Então, muitos acadêmicos se apressaram nesse sentido, e inclusive filósofos internacionais, com alguns lançamentos de livros, assim, de forma quase imediata ao contexto da pandemia, com algumas previsões um pouco, talvez, idealistas demais, né, e que destoaram um pouco da realidade, ou destoam, né, da realidade do momento em que as coisas aconteceram e que estão se sucedendo, né. Então, me lembro de alguns filósofos, né, anunciaram, é o fim do capitalismo como nós conhecemos, né. Está muito longe disso, né, ou de outras formas, ou de uma transformação, ou que, de certa maneira, nós viveríamos daqui para frente um momento de solidariedade social amplo, né, todas as pessoas se tornariam mais solidárias e assim por diante. Eu tenho minhas dúvidas quanto a isso, né, quanto a uma promessa, assim, de algo que experiências anteriores, e tão mais até traumáticas do que a pandemia, como contexto de guerras, né, não chegaram a promover transformações sociais de uma natureza tão grande, né. É evidente que a pandemia foi de proporções mundiais, e algumas transformações, ela
poderá ocasionar, né? Então, a gente vai conversar um pouquinho disso. Eu fiz uma apresentação aqui, mas volta e meia eu vou tentar mudar aqui, e Bruna, se tiver algum comentário, algo que vocês queiram aí fazer intervenção também, fiquem à vontade, porque eu não vou acompanhar o chat no momento em que eu colocar aqui a apresentação, tá bem? Então, podem ficar bem à vontade aí para fazer alguma eventual intervenção. Então, turismo, e vocês estão conseguindo ver aí, pessoal, se puderem dar um ok ou não aí no chat? Acho que sim, né? Tá. Turismo e hospitalidade em tempos de pandemia, né? O que esperar, mas sem o cuidado da bola de cristal, como comentei já na abertura, né? A gente precisa ter um certo cuidado com tudo isso para não prometer o paraíso perdido novamente, né? Já que a gente viu o quanto o turismo é suscetível a crises, né? Tanto de menor impacto quanto de impacto gigantesco, como é esse momento que a gente vive, né? E por que eu coloquei turismo e hospitalidade, né? Hospitalidade é um tema que às vezes nós ignoramos nos nossos cursos de turismo, tratamos de uma maneira secundária, e é um tema tão importante quanto a própria atividade turística em si, já que o encontro, né, a troca, a dádiva, aquilo que nós chamamos do dar, receber, retribuir, né, aquele encontro que acontece, ou no campo da alimentação, a comensalidade, né, que é um campo da hospitalidade ligado a esse contexto agroalimentar, né, já que envolve a produção também, que efetivamente é meu campo de pesquisa também, né, tem um impacto imediato na realidade, na prática, né, e também no próprio reconhecimento do destino turístico enquanto destino acolhedor, hospitaleiro, né, e que acolhe bem as pessoas. E a pandemia tem de certa maneira nos afastado, né, forçosamente, tem gerado a necessidade desse distanciamento social, e a gente tem percebido, né, algumas mudanças, né, seja nas nossas relações familiares, né, com os nossos queridos, os que estão em faixa de risco, né, em zona de risco, mas também nos alunos, né, quem está, digamos, fora dessa faixa de risco, mas que tinha todo um contexto de vivência social, né, o próprio ambiente da universidade, e que estão, assim, isolados e que, né, a todo momento relatam, né, que sentem muita falta dessa vivência social, do espaço da universidade, da partilha. Então, essa partilha, né, a partilha é um termo próprio da hospitalidade. Então, a gente sente bastante isso, né, dos abraços, do dividir um bolo, um café, e assim por diante. Então, a hospitalidade, ela permeia sempre esse discurso. Então, eu vou trazer alguns dados, mas não são muitos, eu prometo, né, porque a gente tem, talvez, centenas de pesquisas de impactos de turismo, impactos da pandemia no turismo, na hospitalidade, nos comportamentos, no comportamento do consumidor, acontecendo, e chegou um dado momento que eu parei até de responder, porque eu fiquei pensando se a sociedade não teria outras prioridades, né, do que propriamente tentar responder a todos as demandas dos diversos campos científicos durante uma pandemia, né. Confesso que até fiquei um pouco incomodado com tanta pesquisa rodando sobre turismo e pandemia, o turismo e impactos da pandemia no turismo, na hospitalidade, e assim por diante, né. Mas, claro que a gente tem que entender isso à luz de contexto científico maior, né, que é a busca das respostas, enfim, no contexto acadêmico. Essa pesquisa é uma recente, né, feita a partir dos impactos do coronavírus, né, no contexto das agências de viagens e dos negócios. E ela trouxe alguns resultados importantes. Essa pesquisa, ela é recente, ela foi divulgada em julho, né, desse ano, e que difere um pouco daquelas pesquisas iniciadas lá no começo da pandemia, que pegavam março, abril, né, então os resultados dos impactos, eles foram
sendo aumentados, assim, né, de uma maneira muito significativa. Então, eu trouxe particularmente 2 pesquisas aqui somente, das que a gente tem aí para se apoiar em escala maior. Então, essa aqui traz, por exemplo, de que 41% das agências não tinham fechado as portas das instalações, mas continuavam com atendimento online, né, mostrando um processo aí já de trabalho remoto, né, 38% passaram a trabalhar remotamente, e nesse período, né, da pesquisa, 3 a 4% das empresas, no caso agências de viagem, tinham interrompido as suas atividades, né, tinham fechado as operações. Mas no dado aqui da pesquisa, 7% delas, então, teriam encerrado as atividades. Depois, um outro dado que a pesquisa traz é que 38% dos negócios, né, ficaram sem faturamento, né, durante esse período. Então, é um percentual bastante significativo, assim, né, de um tamanho que nós não tínhamos visto ainda na nossa história recente. 26%, né, conseguiram manter as atividades remotamente, a empresa segue com o faturamento. Depois, a variação do faturamento aí no segundo trimestre, abril, maio e junho, em comparação ao segundo trimestre de 2019. Então, tem uma diferença significativa em relação ao ano anterior, né? A gente já vivia, é verdade, né, um contexto de uma trava econômica, né, no Brasil, bastante grande, né, evasão de capital gigantesca, desvalorização da nossa moeda, né, frente ao euro e ao real. Então nós vínhamos num processo de desaceleração gigantesco da economia, e a pandemia veio para coroar esse processo, né. Então, de 91% a 100%, né, das empresas aqui, 95%, né, das empresas tiveram uma variação aí significativa na diminuição desse faturamento. Então, se a gente somar isso aqui, o impacto é gigantesco, né? 68% delas tiveram uma diminuição de 91% a 100% no faturamento. Então, se a gente falar hoje dos impactos da pandemia no turismo, a gente só tem que pensar, nossa, o impacto foi total, né? Então, é claro que se a gente só ficar olhando para os dados, a gente vai ali na frente, corta os pulsos e volta e vai ver o que vai fazer. Então, a gente acaba tendo que focar um pouco naquilo que a gente vai fazer em termos de retomada e usar a criatividade nesse processo, né, para que a gente consiga vislumbrar uma luz ali na frente. Isso já vem acontecendo, né, há muitas matérias, pesquisas, né, reportagens também sobre a criatividade das pessoas durante a pandemia, né, vi que tem bastante geógrafo aqui acompanhando, né, a criatividade, o próprio Milton Santos, né, um dos nossos principais geógrafos, falava que a criatividade ela é produto da necessidade, e o Brasil é um país criativo também, dadas as carências, né, as necessidades que ele tem em diferentes segmentos. Essa segunda pesquisa, eu vou trazer alguns dados, foi uma sondagem empresarial que foi feita pelo Observatório, a Rede Brasileira de Observatórios de Turismo, encabeçada aqui pelo nosso Observatório de Turismo do Paraná, liderado pela professora Juliana, e foi uma pesquisa também em escala nacional, né, eles conseguiram fazer uma pesquisa aplicada com 3.318 empresas, então foi uma pesquisa numa escala bastante grande. E aí, esse gráfico, particularmente, ele é interessante, porque ele vai mostrando a evolução do processo, né? Lá em janeiro tinha poucas empresas tinham sido afetadas, depois em fevereiro, né, 226 empresas, depois 1.037, depois 1.746 tiveram 100% do faturamento afetado, né? Então, na medida em que foi se intensificando a pandemia, os casos de coronavírus, nós tivemos um percentual de faturamento decrescente, um maior número de empresas aqui também
sendo impactadas, né? 365, aí 10% delas encerraram as atividades. Essa pesquisa pegou vários setores, tá? Não foi só no setor de agências de viagens e de operadoras. Esses dados vocês encontram no site do Observatório de Turismo, da UFPR. Os dados estão lá disponíveis também, depois para quem quiser, eu posso deixar os links aqui também, depois disponibilizo também a apresentação. Em relação às demissões, né, também, dado importante aqui, em relação aos vários setores afetados, né, durante a pandemia, e aqui, embora, né, muitas empresas não tenham demitido, muitos setores não tenham demitido, né, 55,4%, vários demitiram, né, a gente pode praticamente dividir aqui. E os setores mais afetados, a gente vê aqui, fica claro, né, a hospedagem e o setor de restaurantes também, junto com agências e operadoras, embora sem o objetivo, no caso, o objetivo não, a necessidade de uma demissão, ou de demissões, gerar demissões, né. Depois os eventos também, como o setor impactado, né, transporte, aviação civil, enfim, todos os setores tiveram, né, algum tipo de impacto e que não foi pequeno, né. Bom, a gente poderia trazer uma série de dados aí, mas acho que não é muito o caso, né. Então vamos trabalhar a partir do pressuposto do impacto total, né. E a pergunta, né, que muita gente se faz e depois da pandemia, né, o que virá, o que vem pela frente, né, como serão os nossos comportamentos, como que o consumidor vai se comportar, como os turistas vão se comportar, como que vai ser esse processo de retomada. E nós já temos alguns indicadores a partir dos países que deixaram, né, a pandemia mais cedo, né, países com política e planejamento sério que conseguiram, né, contornar a situação com intervenção forte do Estado, com planejamento mais verticalizado, coisa que nós não tivemos. Nós tivemos a união dos piores cenários, né, de pandemia. Então, nós tivemos várias iniciativas, assim, tanto no contexto de adaptação ou já numa preparação para uma pós-pandemia. O caso de alguns restaurantes, esse aqui ficou bastante famoso em Amsterdã, né, ele criou essas cabines com isolamento na área externa, né, do restaurante, tem uma janelinha onde o garçom vem, traz a sua refeição e você fica, né, com essa sensação de estar próximo, mas isolado também dos outros comensais, né. Então não bastou só o espaçamento, ainda foi a estratégia adotada aí também. No aeroportos, né, nós tivemos várias iniciativas nos aeroportos, esse aqui é o de Fiumicino, em Roma, né, que é o maior da Itália, ele usou esse scanner, né, o Smart Helmet, que é um scanner térmico portátil em forma de capacete. Então ele será usado, é usado já, né, para medir a temperatura corporal das pessoas em trânsito também nos terminais. Ele evita, de certa maneira, aquele constrangimento daquele termômetro, né, que a gente está acostumado agora, habituados, né, nós estamos habituados ao entrar em lojas, shoppings, supermercados também, né, da pessoa tirando a nossa temperatura. Então, tem formas, digamos assim, menos invasivas do ponto de vista da hospitalidade, de lidar já com essa situação. Aqui o caso do aeroporto de Hong Kong, que estreou essas cabines de desinfecção de pessoas, né, e também com robôs autônomos, no sentido de tentar evitar, né, a proliferação da própria pandemia ou das pessoas que estão em trânsito, né, e que não levem e não piorem esse processo de contaminação, principalmente em regiões que já estão livres, né, do coronavírus, né, isolados, enfim. Então, algumas das iniciativas aí que têm sido feitas, depois a gente vai comentar um pouco sobre outras questões aí também, que vêm sendo tocadas também do ponto de vista das destinações turísticas, né. E
Um dado também que chama atenção, né, vocês devem ter acompanhado nos jornalões, na grande mídia também, é o comportamento das pessoas de uma maneira em geral durante a pandemia. Quem teve a possibilidade de se isolar, né, em chácaras ou em imóveis rurais, acabou por fazer isso, né? Então, tem uma série de matérias, se vocês buscarem aí, por demanda imobiliária de imóveis rurais, mercado imobiliário, como ele se comportou também ao longo da pandemia, isso já mostra uma certa tendência também de comportamento das pessoas. Então, esse aqui do El País, né? Busca por ar livre, uma graminha provoca fuga rural durante a pandemia. Depois aqui, imóveis no campo registram alta procura durante a quarentena. E aí eu conheço um gerente de uma rede de imobiliárias aqui de Curitiba, da Apolar, quer dizer, do Paraná, ou fora do Paraná também, que é a Apolar, e eu liguei para ele na semana passada e perguntei, já pensando nessa palestra, e perguntei para ele se eles tinham uma estimativa de como teria sido o aumento da procura de imóveis rurais e chácaras, né, em Curitiba e região metropolitana. E aí ele me deu o dado de 30%, né, no aumento das vendas desses imóveis. Então, muitos imóveis rurais que estavam aí estocados no mercado imobiliário conseguiram ser comercializados nesse período a partir de uma demanda aí das pessoas nesse momento, né. Então, é um dado interessante, porque já existia uma certa... o rural como um contexto idílico, né, a gente já via esse tipo de comportamento no turismo rural, da busca do puro, da natureza, do contato com aquilo que era mais intocado, né, uma série desses comportamentos que a gente via, né, nas demandas do espaço rural, né, nesse segmento do turismo rural. Isso a gente viu nesse comportamento urbano mais recente durante a pandemia também. São Paulo também, a procura por chácaras foi muito grande, Rio de Janeiro também. Então, se vocês buscarem, tem um monte de dados, né, dessa demanda, desse tipo de imóveis agora, durante a pandemia, né. Bom, em 2018, isso aqui é um dado do IBGE de 2018, o setor de serviços já havia sustentado o crescimento do PIB, né, mostra que ele tem um peso significativo, né, no nosso produto interno, né, em 2018 ele tinha sido dados de 2017, perdão, a pesquisa que é de 2018. O indicador foi responsável por 75,8% do PIB, subiu 1,1%, só que a realidade do Brasil, a gente não pode colocar lado a lado, né, com alguns países do capitalismo avançado, enfim, tidos como mais desenvolvidos, onde nós temos um crescimento de serviços decorrente de um processo de desenvolvimento, né. No Brasil, em geral, os serviços têm crescido na medida em que cresce o volume de massa de mão de obra desempregada. Então, a nossa realidade é um pouquinho diferente, né? Esses dados, eles não fecham quando a gente compara com países desenvolvidos. Então, não é só o setor de serviços crescendo que a gente vai ter uma transformação da realidade social. Pelo contrário, né? A gente sabe que nos serviços é a mão de obra menos qualificada que acaba sendo empurrada. E como eu pesquiso particularmente a área de alimentos e bebidas, é uma área de turnover muito alto, né, de rotatividade de mão de obra, a hotelaria também é assim, e que é aquele estoque de mão de obra, às vezes, de baixa qualificação, colocando entre aspas aqui, que sobrou, né, no processo, no mercado de trabalho. Baixa escolarização, baixa formação profissional, são também setores, né, que aceitam muita informalidade ainda, né, em função do freela, não, vou fazer um freelance, aí vou, né, e acaba, né, aquela coisa da sazonalidade também, o garçom que trabalha na alta temporada, baixa temporada não tem muito o que fazer, né, e assim vai. Então, é um pouco da nossa realidade, né, tem sido o aumento do volume de serviços tem sido também produto da nossa desindustrialização. Então, nem sempre é um dado positivo. E 93% dos viajantes podem ser considerados food travelers, né? E um turista gasta, em média, 25% do seu orçamento
em alimentos e bebidas, né, um dado aí de 2018, um dado significativo, né, porque a alimentação também, ela tem um impacto muito grande nesse contexto todo de uma busca de algo diferente, ou de um ideal de vida, e ela acaba ditando também normas e comportamentos, assim, é a área que mais emprega também no setor de serviços, na área do turismo do Paraná também, 75% da mão de obra, né, ela acaba sendo empregada no setor de A e B. Eu tenho esses dados aqui do estado, depois, se vocês quiserem, eu posso também compartilhar da empregabilidade nos diferentes setores de turismo no Paraná. A gente fez uma pesquisa, um levantamento também com isso. A gente já vinha vivenciando algumas tendências aqui no comportamento das pessoas de uma maneira em geral. Essa pesquisa do Brasil, Food Trends 2020, é uma pesquisa que foi feita em 2010, mas ela apontava algumas tendências que acabaram se consolidando de forma acelerada, né, recentemente. Então, as pessoas já vinham buscando por saudabilidade e bem-estar, e a gente costuma dizer que a saudabilidade e bem-estar é um caminho sem volta. E o detalhe que essa pesquisa trazia, que não era só um comportamento concentrado nas classes A e B, né, envolviam comportamentos de classe C e D, e principalmente no público feminino, né. Então, uma pesquisa foi feita em escala nacional, muito grande, e que trazia, enfim, essas tendências, né, produtos benéficos ao desempenho físico e mental, produtos benéficos à saúde cardiovascular, né, as pessoas iriam buscar, né, mais esse tipo de alimentação, mas que estava associado também à praticidade, a outros contextos de comportamento social, né, que não só o da alimentação, né, como exercícios físicos, enfim, a pesquisa é bem ampla nesse sentido. Eu trouxe, claro, aqui um pouco mais, porque a gente vai chegar ali na frente, vai falar um pouquinho da ideia do rural, né, então, já havia, de certa maneira, um comportamento das pessoas buscando um contexto todo de saudabilidade e bem-estar. Fiz uma pesquisa, depois acho que eu tenho, não sei se eu coloquei aqui os dados, durante o pós-doutorado, eu estudei o movimento Slow Food no Brasil. É um movimento, assim, que busca também a saudabilidade alimentar, busca todo um estilo de vida, né, ligado à alimentação, com princípios éticos, né, do alimento bom, limpo e justo. E a gente já viu um crescimento grande de convívios, que são as células que fazem parte do Slow Food em diferentes municípios brasileiros, né, no interior, tanto quanto nas capitais, né, e o número de associados também do próprio Slow Food, assim, crescendo muito, muito rapidamente, né, nos últimos 10 anos. Então, isso paralelamente, né, a essa pesquisa, pude ver que na prática também a gente identificou. Bom, então, algumas, assim, tendências que a gente já vinha acompanhando, né, incremento do turismo regional, isso qualquer o prognóstico aí, mesmo os da OMT recentes, que têm saído durante a pandemia, tem apontado para isso, né, porque as pessoas vão evitar temporariamente aeroportos, aviões, grandes aglomerações, né, vai haver por um certo tempo um receio disso, pelo menos até uma vacinação em massa, né, há uma tendência em deslocamentos mais curtos, né, a OMT falou esses tempos numa live que as pessoas vão se deslocar entre 200 e 500 quilômetros, aquilo que a gente consegue, em geral, fazer com certa tranquilidade num dia, né. Então, esse tipo de turismo possivelmente vai ter a sua demanda ampliada, né, e, como a gente tinha falado, uma revalorização do rural, né, ou, no nosso caso, até uma valorização, já que o rural, não só o turismo, mas como toda a produção, o nosso agricultor também tem sido tão massacrado, né, de diversas formas, né, então a gente espera que ocorra essa revalorização do rural a partir da busca das pessoas por esses espaços, né, já tendo em vista que a virtualização é uma realidade, né, é uma realidade que veio provavelmente para ficar, né,
a gente viu até nos contextos das universidades, que a gente faz parte, todos os regimentos sendo mudados de forma muito rápida para permitir, né, a virtualização dos processos, e eu acho que não vai ter nenhuma sinalização de que isso vá ser modificado, né, mesmo quando as atividades presenciais retornarem. Então, eu acho que, é claro que nós vamos voltar presencialmente, eu espero, né, espero muito, aliás, que isso aconteça, mas nós teremos uma virtualização muito maior do que aquilo que nós já vínhamos fazendo, das práticas que nós vínhamos fazendo. Então, certamente nós teremos uma virtualização muito maior, né, disso também. E, até em um contexto filosófico, acho que nós vamos ter algo de revalorização do nosso tempo, né. O tempo, eu gosto sempre de separar, né, os dois tipos de tempo, né, o Cronos e o Kairos, né, Cronos como o senhor da razão, né, o deus da mitologia, o senhor da razão, o tempo, né, Cronos, e o Kairos, né, que é o tempo mais livre, né, é o tempo da percepção, não é o tempo cronometrado, né, o tempo do relógio, que nesse caso seria o Cronos, né, então eu acho que nós vamos ter uma mudança nesse valor do tempo, né, acho que até em relação aos valores sociais mesmo, né, que a gente vivencia, ou com uma carência imediata pós-pandemia, ou mesmo a partir de alguns valores internalizados, durante a pandemia, né, o isolamento, acho que dialeticamente vai favorecer, né, uma revalorização do tempo, e do tempo junto às pessoas, né, espero que isso efetivamente aconteça, né, particularmente aí, que é o meu campo de pesquisa, né, a gastronomia, a gente tem feito alguns levantamentos e tem acompanhado também algumas produções científicas na área, para os alunos aí dos cursos de turismo. Se vocês passearem pelas nossas principais revistas de turismo, seja do Brasil, do exterior, vocês vão ver uma série de pesquisas publicadas dos impactos da pandemia, né, em turismo e hospitalidade, com muitos resultados, né, tendências de comportamento nos diferentes setores. Então vale a pena vocês acessarem aí as revistas, baixarem esses artigos aí, quem está fazendo os seus TCCs aí, incorporar uma literatura bastante atual nisso. E da gastronomia, então, também não tem sido muito diferente, né, no começo da pandemia, todo mundo falava, não, vai ser o fim do buffet, né, do self-service, do buffet aquilo. É provável que sim, né, os buffets que estão abertos aí ainda, os que não modificaram as suas formas de serviço é só porque não foram denunciados ainda, né, normalmente já se criou toda uma estrutura de atendimento, né, de evitar contato também das pessoas com os alimentos, né, o delivery veio para ficar, né, em todos os segmentos, mesmo restauração de luxo, né, passou a atuar com o delivery, né, o espaçamento ideal entre as mesas, qual é, né, vocês viram que a China publicou uma pesquisa gigantesca feita em restaurantes de lá, de que não adianta nada, né, esse espaçamento em restaurantes, já que as nossas gotículas ficam por até 6 minutos no ar, em suspensão, e se espalham por 12 metros, mesmo com máscara. E é claro que ninguém fica de máscara comendo no restaurante, então não adianta muito, não tem muito o que fazer em restaurante, por mais que se higienize, se cuide, limpe, higienize os pés e tudo mais, porque a gente espelha, enfim, né, então as coisas estão acontecendo e estão sendo descobertas, né, no decorrer do processo. Quais as experiências que serão possíveis, né, também do ponto de vista do turismo? A gente vê destinos aí retomando, né, com espaçamentos bastante grandes, limitando o acesso, diminuindo o público, os hotéis trabalhando com uma operação muito menor, né, com alguns andares só das estruturas, dos prédios trabalhando, um número de funcionários também reduzido para tentar evitar, né, enfim. Na China, em Xangai, os restaurantes que retomaram estão operando aí com 20% da ocupação só. Não porque eles estão oferecendo 20%, mas é porque a demanda está muito baixa.
né? As pessoas estão com medo ainda de se deslocar e de frequentar restaurantes. A Suécia, de 45% a 50% de ocupação, né? E para viabilizar um restaurante, aí a gente fala, né, conhece um pouco da área e fala que a gente precisa de uns 70% aí de ocupação, né, para conseguir viabilizar as operações. Então, vamos ver como que vai ser essa retomada ainda, né, nos restaurantes, né, nos destinos turísticos, muitos restaurantes fecharam também, né, aqueles que dependiam diretamente da demanda turística, né. Bom, o que eu falei lá né, dos convívios no Brasil, né, distribuição dos convívios do próprio Slow Food, que ele já é também um norteador de comportamento do consumo alimentar, né, no país. A gente vê uma distribuição aí já de convívios ao longo do Brasil, ao longo do país, né, os convívios difundem essa cultura do bom, do limpo e do justo, né. O Slow Food é um movimento italiano bastante difundido aí já no Brasil também. Não só ele, como uma série de outros comportamentos alimentares, né, aquilo que a gente fala da cozinha regional, também, né, a valorização da cozinha regional, que vem também na esteira da valorização do próprio rural, já que as áreas de produção, né, os cinturões todos de produção, eles margeiam, né, as áreas urbanas aqui do Brasil, as regiões metropolitanas também. Então, há uma perspectiva, assim, de uma busca por uma valorização regional, né? Aí eu botei aqui só que é diferente da cozinha de terroir, porque é uma confusão, né, grande aí em termos de região e de terroir, mas o europeu chama muito da cozinha de terroir aquilo que envolve todo o contexto da produção local, a cultura, os saberes fazeres que estão envolvidos nos processos produtivos aí também. O locavorismo também é um movimento de valorização dos produtos locais, não só ligados à gastronomia, mas a todas as formas de consumo, né? Desde buscar roupas produzidas regionalmente, todos os produtos que sejam produzidos, assim, num raio de até 100 quilômetros, se fala no movimento, né? Mas, enfim, produção regional, né? Para sintetizar. Então, vai haver uma preferência, né, por uma alimentação local, que evite gastos de energia, de transporte, de alimentação, preparação também, a ecogastronomia também tem se falado muito, né, uma produção mais, com uma melhor relação aí com o ambiente, com o meio ambiente, né. Eu não falo em sustentabilidade porque eu não gosto do termo, nunca escrevi sobre, não vou escrever também, vocês vão me perdoar, os defensores, mas eu não escrevo e não falo sobre, não gosto muito, acho muito greenwashing esse termo aí, então prefiro usar esses termos que tem mais relação com o território mesmo, né, ou com a pequena escala. Bom, o que de fato, né, nós vamos buscar, né, é tentar valorizar ou favorecer as emoções positivas, né. Vários neurocientistas já mostraram, a psicologia também nos trouxe isso, né, de que a gente grava na memória todas aquelas emoções que têm algum significado, tanto as positivas quanto as negativas, né. As negativas a gente tem os traumas aí que são bastante comuns, né, aquilo que gerou um impacto forte na gente. E as positivas, evidentemente, que também, né, vão acabar ficando internalizadas, né, na nossa memória. Então, aquilo que a gente busca, né, nos destinos, que a gente sempre fala, né, aquela oferta atual, tradicional, aquele básico, né, aquele é o lugar comum, né, a gente deve buscar, né, fortalecer essas emoções positivas para que a nossa empresa ou o nosso destino também, a minha organização no turismo, ela seja a última referência que o turista vai ter, né, e que seja a melhor. Então, é importante trabalhar isso em processos regionais de inovação, de criatividade nos destinos turísticos, para que a gente consiga fazer com que o turista consiga levar, né, e ter essa internacionalização aí
dessas memórias, das emoções positivas. Então, tem se falado muito de experiência, né? No entanto, tem se falado muito no turismo da experiência de consumo imediata. Isso, de certa maneira, tem me incomodado um pouquinho, porque a pedagogia, a própria psicologia já trataram de experiência, né, num contexto bastante amplo, como um processo cognitivo de aprendizado do sujeito, né? E a experiência, de fato, é aquilo que tem a capacidade de fazer alguma transformação no sujeito que vivencia algo. Então, não é necessariamente só aquele momento de consumo lá no meu restaurante, no meu empório, no meu hotel, na minha pousada, na agência de viagens, né? Ele envolve uma percepção global, uma avaliação global dessa experiência, inclusive aquilo que antecede o consumo, né? Então, a experiência é sempre essa avaliação global do processo, né? Ela envolve a sensação, envolve a percepção, né? Envolve os órgãos de sentido, envolve a capacidade que a gente tem de juntar e de interpretar essas sensações, né? Junto com os órgãos de sentido, mas envolve também o nosso mecanismo social de representação, né? Que é a junção daquilo que a gente presentifica com as memórias vividas imediatamente, com aquele legado das nossas memórias que a gente tem, né? A gente fala que a gente não tira o óculos, né, para enxergar uma realidade. Cada um enxerga a realidade a partir das suas lentes. Então, esse processo de trazer à tona as memórias, né, a representação, e comparar com a última experiência vivenciada, isso é o processo da experiência, né, que é muito mais complexo do que simplesmente ter uma experiência positiva no restaurante. Não é só isso, né, é todo o contexto que envolve aquilo que a gente conseguiu fazer com que a pessoa leve, grave, né, e torne, então, a experiência como a experiência nesse destino, enfim, como a última referência daquilo que ela vivenciou. Então, esse espírito da experiência, né, que a gente acaba tendo que levar e pensar no contexto da pandemia. Como que a gente vai pensar nas experiências, dada a condição de isolamento, né? Nós nunca imaginamos ir pegar uma pizza com um cara com um protetor, né, facial, ali, mascarado, né? Se a gente visse isso em tempos normais, a gente ia pensar que a comida estava contaminada e que o cara queria nos envenenar, né? Ou no hotel, vejam como as camareiras estão sendo, né? Que roupas que elas estão usando, parece um hospital, né? Então, a pandemia permitiu uma radical mudança nos comportamentos de trabalhadores quanto dos turistas e consumidores. E tem justificativa para isso, né? Que é a própria pandemia. Então, esses comportamentos foram acelerados, né? Enfim, essas transformações foram aceleradas em ambiente de trabalho. E eu li essa entrevista ontem com o Michel Nagui, do Hotel Fairmont Copacabana, né? Ele destacou a importância do turismo interno para a recuperação da hotelaria nacional após o fim da quarentena. Então, imaginem se um Copacabana está pensando em turismo interno, regional, imaginem a pequena e média hotelaria do interior dos nossos rincões, né? E aí tem todos os outros segmentos que a gente tem que levar em consideração, né? Nesse contexto de retomada. Tudo bem aí, gente? Estão conseguindo me ouvir? Tá tranquilo? Eu acho que eu já tô quase matando o tempo aqui, vou ter que acelerar, né? Sabe que o professor gosta de falar. Então, nós vamos ter um contexto justificado também de automação e tecnologia, muito mais, né? E de forma muito acelerada. Então, logo a gente vai se deparar com muito mais tecnologia nos serviços, né? Claro que tem limitador, tecnologia é sempre um commodity, né? Ele é um diferencial até certo ponto, depois que deixa de ser exclusivo, vira commodity e assim por diante, né? As relações interpessoais certamente nunca vão ser substituídas, né? No entanto, a tecnologia também vai ser usada para todos os contextos, né? A rastreabilidade dos alimentos, o consumo mais seguro, né? Novos comportamentos de consumo, né? As pessoas tenderão a se preocupar muito mais com a história daquilo que vão consumir, né? Com a trajetória daquilo que vão consumir. Se vocês pegarem, por exemplo, estudos de consumo de fast food e de refrigerantes, eles têm diminuído muito no mundo, né?
O consumo de refrigerantes decaiu muito nos últimos anos, né, principalmente nos últimos 5 anos. Então, isso é um indicador também de que as pessoas vão se preocupar mais com produtos de qualidade. Então, as certificações estarão cada vez mais em voga, né, e a história que se conta atrás delas. No caso brasileiro, em 2002, nós tínhamos uma indicação geográfica, né, em 2019 são 68, eu tenho uma mestranda aqui pesquisando isso também, teve um avanço significativo nisso, que é um processo de certificação da produção, né, agroalimentar, que a gente tem aí no Brasil, reconhecido pelo INPI. Então, nós temos vários produtos aí certificados também no Brasil. Ações nos destinos turísticos, né, a OMT criou um protocolo para que os destinos também busquem processos de certificação e façam com que as pessoas comecem a confiar, né, os destinos gerem confiança também, né, então ambiente limpo e seguro, a gente viu isso no turismo de Portugal implementou isso nas regiões. No Brasil, eu acho que Bento Gonçalves foi pioneiro, né, em criar também esse selo baseado no modelo da OMT e copiado, é uma cópia do modelo de Portugal, né, que segue esses protocolos também, e eu acompanhei particularmente o de Bento Gonçalves, porque eu sou de lá e fiz parte de Conselho Municipal de Turismo, os meus irmãos têm negócios ali, né, de turismo também, a empresa deles também foi certificada por esse selo, seguindo uma série de protocolos, né, e acompanhei também esse processo de reinvenção, assim, do turismo naquela região, né, que teve um impacto muito grande também. Então, a região começou a se abrir aí também para o turismo, há uma retomada, o turismo regional aí já começa a movimentar também novamente os destinos. Ao mesmo tempo, a gente já via um processo de mudança, né, também em embalagem, né, um processo de culturalização da embalagem, né, a embalagem cultural, como a gente fala também. Então, uma tendência já também de comportamento, ou mesmo da não embalagem, né, a gente já tem supermercados inteiros tentando evitar, né, o desperdício, mas também a redução do lixo, evitando que as pessoas usem, né, a banalização da sacolinha e tudo aquilo, né, que faz parte, que envolve também em termos de produção. Esse copo aqui já tem aqui cafeterias em Curitiba que adotaram, né, esse copo comestível, né, ou, enfim, também biodegradável, né, então já não é mais uma tendência, a gente já vê isso acontecendo, várias cafeterias brasileiras também têm adotado isso, a gente viu também já embalagens, né, mais responsáveis, daquelas cápsulas de café, aquilo me incomodava muito também em termos de lixo, então isso também é uma tendência aí que vem sendo modificada. Bom, então, gente, mais a título de encaminhamento, né, novas hospitalidades, nós vamos viver novas hospitalidades, provavelmente sim, né, justificadas por novos comportamentos, né, de pandemia ou até de prevenção de novas pandemias, já que não estão descartadas outras, né, em sequência. Aqui o Montandon tem uma definição, né, bastante clássica de hospitalidade, que é o convidado esperado ocupa física e psiquicamente o espaço e o tempo. Ele exige para quem o recebe uma responsabilidade, uma obrigação, que é o cerne mesmo da hospitalidade. Então, segurança, oferecer segurança ao comensal, ao hóspede, ao convidado, também é parte dos protocolos, vamos chamar assim, de hospitalidade, né? Tanto em domínio comercial ou privado, como se fala, quanto no domínio doméstico, né, ou público, que é aquela hospitalidade que a gente chama de hospitalidade desinteressada, quando a gente não tem necessariamente uma monetarização do processo, ainda que exista algum interesse, né, por trás sempre, né, eu posso receber bem alguém com o interesse de ser recebido por ela, né, em outro momento. Isso é o que se fala, né, na dádiva, né, na hospitalidade, do mons, né, dar, receber e retribuir. Então, a questão segurança
vai estar muito centrada, né, nesse contexto, nesses protocolos novos de hospitalidade. E é o que é possível também, né, no momento. Então, novas fronteiras, novas barreiras, como é que vai ser isso, né, em termos de retomada, já que a gente tem uma série de restrições para viajar, né, de portos, de aeroportos, né, vocês viram o que aconteceu com os cruzeiros também, marítimos, né, desastre, né, os que tentaram retomar aí, os índices de contaminação lá em cima, né, já que o ambiente também é propício para isso. Então, como se darão essas novas fronteiras, né, ou nós, do Brasil, outros países, né, tidos como subdesenvolvidos, né, nós teremos mais barreiras do que já temos para viajar? Quando que a gente vai poder sair do nosso país também, né? Então, são questões importantes aí para a gente pensar, né? E são questões que estão, né, carregam também noções de poder aí, né? Que é a própria noção territorial, de fronteira também. Então, o Ravestão fala que a hospitalidade é um rito que permite a transgressão do limite sem recorrer à violência, né? É um mecanismo característico das fronteiras, de todas as fronteiras, sejam elas materiais ou não. E aí, bom, né, em termos de fronteira, tem a questão que era a mais publicada e pesquisada dos últimos 2 anos na nossa área de turismo, né? Um dado das revistas aí de turismo, que foi o Overtourism. Mesmo países que não tinham essa realidade, tinham muita pesquisa sobre, né? Será o fim do Overtourism? Ou não, né? A Espanha enfrenta um cenário complexo, ao mesmo tempo em que a demanda turística bate recordes, ocupando atualmente, né, no caso de 2018, a segunda colocação entre os destinos turísticos mundiais, com 82 milhões de visitantes, apenas atrás da França, com 89 milhões de turistas. Isso eu escrevi num artigo, em 2018, que vai ser publicado o mês que vem na RB Tour, um artigo sobre o slow food, inclusive, né? Nós tínhamos essa realidade, né? E qual vai ser a próxima realidade, né? Vocês viram Amsterdã, né? Já com comportamentos já para evitar uma retomada maciça, né, do turismo, já com limitações e tal, né? Eu busquei ontem, eu coloquei no Google acadêmico, né, Overtourism, e apareceram 6.730 resultados, né, de pesquisas acadêmicas aí sobre. Então, é gigantesco o volume de produção de dados produzidos sobre essa temática. No entanto, veio a pandemia e pum, né? Então, o que fica cristalino para a gente é a vulnerabilidade do turismo, né? Eu peguei esse dado de um artigo do Panosso e outros colegas aí, publicado na revista Cenário, agora em junho de 2020, né? Onde eles trazem a relação de crises globais e regionais que afetaram o turismo de forma negativa, que afetam, né, desde os anos 70, com várias crises aí, as consequências, né, dele. Então, isso na verdade é só para mostrar que a nossa área é extremamente vulnerável, né, e talvez passou da hora de vendermos, né, o turismo como a panaceia dos destinos, como a solução para todos os males, né. Então, acho que é um importante momento para a gente refletir sobre qual será o próximo turismo, né? Ou vamos tentar fazer com que tudo volte ao normal pré-pandemia, naquele normal, ou vamos criar novas possibilidades, vamos criar um novo turismo, né? Novas relações de hospitalidade nos nossos destinos, sempre, claro, com contextos de segurança, né, e novos protocolos aí de hospitalidade. Então, tudo isso vem acontecendo, né, é tudo muito novo, temos poucas respostas, as respostas que a gente tem são aquelas dos destinos que começaram a sua retomada, dos países que começaram a sua retomada, né, pós-pandemia, esperamos que assim seja, né, pós-pandemia, para que devagar a gente consiga estruturar novamente as nossas cadeias produtivas e talvez de uma forma um pouco mais consistente, né, ancorada em outras questões, né, talvez ancorar o turismo em mais processos produtivos e muito mais como
um resultado de uma demanda imediata e primária, né, da nossa realidade. Então, bom, gente, isso era um pouquinho do que eu queria compartilhar com vocês. A gente fica à disposição aí para perguntas, não sei se eu estendi muito também. A gente fica à disposição, eu agradeço a oportunidade de compartilhar com vocês aí algumas informações, tá bom? Tá sem áudio, Bruna. Acontece. Quem nunca? Quem nunca? Agradecemos, então, né, ao professor Wander Valduga por suas claras, oportunas e necessárias reflexões aqui, e nossos agradecimentos, né, também a vocês que estão participando. Pedimos, então, para que deixem um comentário ou questionamentos no chat. Convido agora a professora Fabiane, então, para fazer a mediação da leitura dos comentários e questionamentos. Professora? Olá. Para a gente é sempre uma satisfação ouvir o professor Wander. Eu acompanhei algumas lives também, né, do professor, e eu achei também interessante essa parte que você traz dessa questão da valorização do local e regional. Eu particularmente trabalho bastante com essa questão dentro daqui do Vale do Ivaí, né? Minha pesquisa foi sobre a questão do desenvolvimento regional a partir do turismo aqui na região do Vale, e a gente até fez um evento agora recentemente para discutir isso, né, um pouco sobre a questão do turismo. Lógico que não é uma região turística, né, com fluxos intensos, mas a maioria dos nossos alunos são da região do Vale e de Campo Mourão, ali também da região do Concan, né. Eu penso que eles também têm essa mesma realidade, né, dos alunos aí de regiões aí de municípios pequenos e que querem, de certa maneira, desenvolver atividade turística, né. Lógico que é um desafio já mesmo antes da pandemia, né, e agora também né, continua sendo, né, mas ainda assim a gente consegue visualizar algumas ações, alguns projetos, né. Aqui na semana passada teve a apresentação de um projeto muito interessante, acho que nem os nossos alunos aí estão sabendo desse evento ainda, né, para aqui para o Vale do Ivaí, que vai ser uma das regiões que vai iniciar uma caminhada aí de mais de 500 quilômetros, né, vai ter um roteiro aí por mais de 500 quilômetros aqui na região do Vale do Ivaí. E, assim, você trabalhou bastante essa questão também da gastronomia. Eu já vou abrir para as perguntas, tá, gente, para os comentários aqui, mas eu gostaria de aproveitar aqui para adquirir um pouquinho mais de informação do professor. Essa questão da gastronomia é super importante, né, quando a gente fala em questões locais e regional, da valorização do local, da cultura local. Os nossos, como eu falei, os nossos alunos aí dessas duas regiões, né, de Campo Mourão, aqui de Apucarana, como que você... algumas dicas, por exemplo, que você poderia dar para... Porque, assim, a gente pensa que os nossos alunos também podem... não só sair para o mercado de trabalho para ser profissional, para trabalhar, claro, né, nas empresas, mas também para criar empreendimentos, novos negócios, né, o que a gente acredita, né, e um déficit muito grande é essa parte da gastronomia, né, que assim, pelo menos na região do Vale do Ivaí, a gente tem um déficit muito grande. A gente eu já consigo visualizar alguns empreendimentos que já estão seguindo mais ou menos nessa linha que você passou, né, de ambientes mais abertos, aproveitando a paisagem. Aqui em Apucarana a gente tem uma vinícola também que está trabalhando com isso, com as agendas estão lotadas, né, estão com lista de espera. Maringá também tem empreendimentos rurais que, apesar de serem no ambiente rural, trabalha com esse aspecto da sofisticação, do rústico, né, mas, assim, para atender uma classe aí que é exigente, né, para essa questão de se alimentar bem, de ter uma boa gastronomia, uma boa hospedagem, com qualidade. Então, a gente já está começando a visualizar esses novos negócios. Isso que eu acho interessante, né? Mas, assim, se você tiver alguma outra sugestão, alguma dica também, né, sobre isso. Sim, bom, a parte da gastronomia e da alimentação, né, é um tema bastante complexo, envolve a produção, né,
toda das regiões e faz parte de um contexto que nós chamamos do patrimônio alimentar das regiões, né? Passou o tempo em que a gente tinha que standardizar processos, produtos, serviços no turismo, né? E isso, felizmente, é uma oportunidade que as regiões têm de mostrar e de valorizar aquilo que elas têm, né? Aquilo que elas têm de melhor. Ao mesmo tempo, há um discurso muito forte de poder no contexto da gastronomia, né, hierarquizando a própria cultura, o que é um grande problema. O que eu quero dizer com isso, né? A gente vê grandes movimentos nas capitais, por exemplo, da chamada alta gastronomia. Vocês devem ter ouvido falar muito disso, né? Quando, para o restante do mundo, a gente está falando de alta cozinha, né? Alta gastronomia é uma coisa, alta cozinha é outra, né? Alta gastronomia é um discurso de poder para se impor diante de um cenário de concorrência, né? Nós estamos falando de hierarquia cultural, e a gente sabe que cultura é cultura, não importa a erudição ou se é cultura popular, ela é cultura. E isso quer dizer que nós temos que falar em alta cozinha, e não alta gastronomia, né? Quando a gente fala em alta cozinha, nós estamos falando daquilo que as pessoas dominam de técnica. Aí nós estamos falando de técnica, né? E é isso que a gente precisa. A gente precisa de técnica nos processos para qualificar e não hierarquizar a cultura, né? A comida regional, ela é tão importante quanto aquela gastronomia internacionalizada que as capitais, em geral, oferecem, toda internacionalizada, cheia de protocolos e tal. Acontece que essa coisa uniforme, o turista encontra em qualquer destino, qualquer capital, né, cidade grande, média, ele vai encontrar isso. Agora, aquilo que é produto regional, né, com saberes locais, com técnicas, claro, corretas, enfim, do ponto de vista da cozinha e tudo isso, mas que tem aquilo que nós chamamos do terroir, isso só é encontrado no lugar, né, que a gente fala, que é a alma do lugar, né, que no caso, o nosso interior, ele é rico de expressões culturais, né, que está ligado às suas matrizes étnicas, aos seus processos de imigração, de colonização, de imigração interna, ou do tropeirismo, de tudo isso, todos esses fluxos e movimentos que nós tivemos, né, no Brasil, e particularmente no Paraná, região sul. Então, agora, o que a gente precisa ter consciência no turismo? Nenhuma comunidade valoriza o seu próprio patrimônio simplesmente por valorizar. Isso, a gente encontra uma série de correspondentes na literatura sobre patrimônio. O que eu quero dizer com isso? É sempre o olhar de fora que vem e valoriza e endossa as práticas internas daquilo que a gente faz. Por quê? Porque aquilo que a gente faz no nosso dia a dia é parte do cotidiano. E a gente não tende a supervalorizar aquilo que é parte do cotidiano. Por exemplo, a experiência de ordenhar uma vaca, de fazer o queijo, de produzir o salame, de fazer o embutido, de colher alguma coisa. Isso, para quem vive isso no dia a dia, não é objeto de valorização, porque é o cotidiano, as pessoas vivem aquilo. No entanto, quando o olhar de fora, e aí o turismo exerce esse papel importante, né? Ele chega, ele valoriza aquela prática interna, inclusive com a valorização econômica, né? Pagando por aquele produto, serviço, experiência, a gente começa a ver a própria comunidade abraçando aquilo como um valor para além do seu cotidiano, né? E como eu vivi isso, eu vivi isso numa região vinícola, né? Vi na pele essa valorização dos produtos, e depois participando do primeiro processo de indicação geográfica, que foi o caso dos vinhos do Vale dos Vinhedos, depois a denominação de origem dos vinhos e o reconhecimento pelo público brasileiro e assim por diante, a gente viu o papel do turismo, a importância do turismo para endossar aquilo que as pessoas estavam fazendo, e aí as pessoas se sentiam muito mais valorizadas nisso, né? Então, o papel, ele tem o turismo tem esse papel fundamental na valorização das práticas internas, né, das comunidades e tal. Então,
E ele abre também, ele permite uma abertura ao mundo exterior, né? A gente foge da armadilha do lugar, que a gente chama, né, na geografia, né, que pode ser tanto o refúgio, mas também a prisão, né? Então, a gente consegue fazer com que isso se abra, né? Então, o pessoal não precisa buscar sofisticação da gastronomia internacional, alto custo e assim por diante, não. Um curso do Senac, de prática de cozinha, de R$ 120, é tão importante quanto, hoje eu diria, uma formação superior em gastronomia. Desde que a pessoa conheça aquilo que é produzido na região, conheça os procedimentos de cozinha, os procedimentos básicos, né? Não precisa vir aqui num centro europeu e sair achando que é chefe de cozinha, que não é chefe coisa nenhuma, porque chefe é um cargo de gestão, né? A pessoa sai, é um cozinheiro, né? Quem se forma em gastronomia é cozinheiro, não é chefe de coisa nenhuma, vai ser chefe lá na casa dele, vai cozinhar para a família, né? É um cozinheiro, então é essa noção que a gente tem que ter, tem que tirar a gastronomia do pedestal. E ela vive o momento do pedestal dela. Nos últimos 10 anos, a gente cansou de ver programas na TV, e cozinha, e não sei o quê, Masterchef, né? E, claro, ela foi colocada aqui, né? No entanto, o lado bom da coisa é que as pessoas passaram a entender mais sobre cozinha, a conhecer produtos, né? Por assistir, isso aguçou curiosidade, certamente, né? É como o lado bom de toda essa nossa política dos últimos 3, 4 anos aí, né? Talvez o único lado bom tenha sido a politização das pessoas, né? Qualquer pessoa hoje está atenta à política, coisa que não acontecia em outras épocas, né? Então, eu acho que é um pouco por aí, sabe? As pessoas podem buscar as coisas mais... aquilo que está mais próximo, podem buscar a técnica, né? Aquela, se for pensar em termos de cozinha, busca um curso bom do Senac aí, de mão de obra, o cara vai lá, vai para a cozinha, vai cozinhar, né, incorpora os produtos locais, né, e claro, no turismo a gente cansa de falar que tem que trabalhar regionalmente, né, quem não trabalhar assim, tá morto, já nasceu morto, né, se não trabalhar com espírito de cooperação, integrado, naquilo que se pode somar em termos de experiência e aumentar a permanência do turista num destino, dificilmente a gente vai conseguir, né, fazer com que a atividade efetivamente aconteça. Então, não sei se esclareceu, mas a gente vê várias experiências de revalorização de regiões rurais, por exemplo, na Europa dos anos 60, que passou por isso, pela revalorização do rural, né, e que deu origem a uma série de movimentos de produção diferenciada também, agroalimentar, toda a cadeia bio, no caso da França, a permacultura, uma série de movimentos aí de revalorização do rural e da nossa produção agroalimentar, e que o processo foi basicamente o mesmo, né? Valorizando aquilo que tem, atraindo público, valorizando a partir de fora para dentro, e aí acontece a valorização endógena dos processos, né? Então tem sido por aí, a solução é muito mais interna, às vezes, do que externa, né? Ok, eu vou ver as perguntas aqui. Bom, o Eduardo Madi Barbosa, ele faz um questionamento aqui, né? Será que não existe um otimismo exagerado enquanto a rápida recuperação do setor turístico diante da inflação, desemprego, falta de apoio governamental aos empresários, né? Eduardo, vocês devem ter visto no meu discurso que eu não consigo ser muito otimista, mas em razão do próprio momento em si, né? Não consigo prometer um discurso ufanista, eufórico, já de uma retomada do turismo. Então, eu acho que vai ser uma retomada lenta, regional, né? Eu acho que nós vamos ainda ter um processo de qualificação lento dos serviços, né? Infelizmente, por um estoque de mão de obra que vai estar disponível no mercado, com salários bastante baixos, né? Porque as pessoas vão se sujeitar a trabalhar por um salário baixo, já que ou ela pega o trabalho ou vai ter outro que pega, né? A gente não vive o boom da cadeia de serviços que nós já vivenciamos
em outras épocas, né? Então, acho que vai ser uma retomada lenta, gradual. E é claro que um pouco do ufanismo faz parte do processo político, de quem vem de consultoria, de alguns órgãos que estão aí com seus projetos, fazendo, né? Querendo fazer acontecer regionalmente, né? Ou às vezes do próprio empresariado também. Não, temos que retomar, né? Mas eu acho que tem que ter bastante pé no chão e cautela também, porque eu acho que vai ser bastante lento. Não, acho que não tem nada de tão acelerado. E como eu acompanho também os meus irmãos, um dos principais destinos do Brasil, lá na Serra Gaúcha, a retomada deles tem sido muito lenta. Eles têm se virado, por exemplo, eles têm um empório de produtos gastronômicos regionais, agricultura familiar, orgânicos, né, lá. Eles tiveram que montar loja virtual correndo para poder sobreviver, senão eles vão ter que fechar as portas. Deu certo, por sorte o consumo de vinhos aumentou muito, né, de bebidas alcoólicas sempre cresce durante as crises, né, em geral, não só de vinho, mas de vinho aumentou muito porque coincidiu com a desvalorização do real, né, frente a outras moedas, então os vinhos importados tiveram um aumento de preço da ordem de 40%, 50%, aí no mínimo, e aí favoreceu o consumo de produtos nacionais, então eles venderam muito vinho brasileiro, né, e outros produtos aí que vieram na esteira também, mas eu teria bastante cautela também. A Caroline, ela coloca aqui, né, que a pandemia mudou o comportamento social, nos tornando mais exigentes, cuidadosos. Mas do ponto de vista da hospitalidade, será que esses profissionais vão se preparar para o bem receber além dos protocolos sanitários? É uma boa pergunta, Carol, né? A gente espera que sim. Agora, se as governanças regionais conseguirem se ocupar também disso e dar um suporte às secretarias municipais, né? E aos empresários também, isso seria importante. Não só as governanças, mas os próprios conselhos municipais de turismo também poderiam ter um papel mais importante, né? Nesse momento. Infelizmente, a gente ainda vê aquelas discussões muito iniciais dos conselhos municipais virando cabideiro partidário, com aquelas indicações, ou conselhos que são só consultivos e não deliberativos, né? Isso acaba virando cabo eleitoral no final das contas, então isso não funciona mais, né? O turismo já nas regiões mais avançadas em termos de desenvolvimento do turismo tem mostrado que só uma atuação regional consistente de longo prazo é que a coisa funciona. Então, acho que sim, claro, os comportamentos sociais vão ser modificados, mas eu acho que as governanças, particularmente, nas diferentes esferas, deverão ter um papel aí de protagonismo nesse processo de retomada. Vejo um pouco por aí, sabe? Socializar essas demandas, né? E não colocar tudo no colo também dos profissionais e dos empresários. Aí cada um tem que dividir, carregar, ou enfim, pegar a sua fatia da pizza, né? A Poliana coloca aí, ó, quem aguenta essa pandemia sem uma boa taça de vinho, mano? Eu que o diga, essa é a primeira palestra ou live que eu faço aqui sem uma taça de vinho do meu lado. Brincadeira. Se eu soubesse, né? Pois é, né? Pois é. Inclusive, a minha primeira live que eu assisti sua, eu estava lá com a moça lá do Cacau tomando vinho. Eu falei, gente, como assim? Eu também não quero tem isso. como, né? Faz parte, né? É alimento, né? Alimentação. Sim, tá certo. Mas uma coisa que você colocou também que eu acho que é importante aí a gente frisar aqui nesse momento eu acho que a sociedade também está passando a olhar os pesquisadores em turismo assim, de uma forma diferente, né? Que eu penso que as pesquisas elas evoluíram muito nos últimos anos, né? A gente vai analisando os artigos científicos também, com a criação dos cursos de pós-graduação, mas a gente houve uma evolução muito grande, né, eu acredito nessa parte da pesquisa, com estudos realmente mais elaborados, né, e até a questão da discussão, a gente, por exemplo, tanto o nosso curso aqui de Apucarana como de Campo Mourão, esses dias foi convidado para participar de um evento em Maringá, junto com a UEM,
né, e com a Secretaria de Turismo, foi muito bacana, porque eles sentiram a necessidade da universidade, dos cursos de turismo, que, né, mesmo que a UEM não tem curso de turismo, mas que também tem estudos, né, relacionados a turismo, inclusive nas pós-graduação, de trazer a universidade e falar assim, nossa, a gente realmente precisa de vocês, né, pela questão das pesquisas, dos estudos, e trazendo essa confiabilidade mesmo, né, que eu acho que é o principal fator aqui que a universidade pode contribuir, né, nas pesquisas. Então, eu pelo menos, estou observando isso também aqui na questão da região do Vale do Ivaí, né, o Francisco depois até poderia falar melhor sobre isso, mas a partir disso, eu acho que os discursos, né, com o aumento também das pessoas que trabalham com turismo, né, os professores, os pesquisadores, acabam, vamos dizer assim, elevando a discussão do turismo, né, porque teve uma época que realmente era difícil você participar de eventos de turismo e você não sair enfadado, né, porque os discursos eram muito rasos. Então, hoje a gente observa já uma evolução muito grande, né, pelo menos nas lives também, essa variedade de temas que a gente vem acompanhando, né, a gente vê pessoas pesquisando coisas assim, inusitadas, e se você vai olhar realmente, né, boa parte dos artigos, você vê realmente que tem uma metodologia consistente, pesquisas consolidadas, então isso eu acho que é realmente interessante, né, frisar isso, até para os nossos alunos aqui, para eles perceberem realmente, de fato, a importância da pesquisa para o turismo. Até a Poliana coloca aqui, né, ela gostaria de saber uma coisinha. Como você vê o novo ciclo de estudos e pesquisas em turismo daqui para frente? Vê alguma tendência? Né? Bela questão. Obrigado, Poliana, pela questão. Eu estou no meu, deixa eu ver, 4º ano como membro da APTUR, da Associação Nacional de Pesquisa e Pós-Graduação em Turismo, que é a entidade que aglutina os programas de pós-graduação no Brasil, né? Entre trancos e barrancos, ela foi se consolidando também, na medida em que os programas de pós-graduação também foram se consolidando, porque a gente está falando no Brasil de 20 anos de pesquisa de pós-graduação, ou nem isso, talvez, né? Acho que é 20 anos, né? Então, nós tínhamos pouca pesquisa, efetivamente, né? Tivemos isso por bastante tempo, e pesquisa de baixa qualidade, ou com pouca inserção internacional também, e às vezes muito preocupada com pequenos problemas localizados, né? E hoje não tem mais muito espaço para esse tipo de pesquisa, né? A gente tem que fazer a pesquisa para que a gente consiga colocá-la no mundo, e a pesquisa tem se tornado cada vez mais competitiva, né, internacionalmente. Para publicar fora, se a gente não seguir alguns protocolos assim metodológicos bastante densos, com bastante rigor metodológico, a gente não consegue colocar, né? E isso vai desde da busca de temas que sejam importantes, né? Mais importantes do que outros, né? Até, claro, as metodologias e tudo isso, né, que vai ser utilizado. Eu vou trazer só um dado aqui, por exemplo. Ano passado eu fui banca de uma dissertação sobre a pesquisa em bebidas no Brasil, no programa de pós-graduação, uma pesquisa de doutorado da Anhembi Morumbi, no programa de pós-graduação em hospitalidade. E essa pesquisa fez um levantamento das demais pesquisas, né, sobre bebidas no Brasil, bebidas e hospitalidade no Brasil. E a bebida mais pesquisada era a ayahuasca, né, do Santo Daime. Tá, legal, ela tem a sua importância para vários contextos, para os daimistas, para quem segue, né, enfim, religião e tudo mais. Agora, do ponto de vista social, econômico, né, será que ela tem tanta relevância assim para ser a bebida mais pesquisada no Brasil? Né, nesse universo de turismo e hospitalidade? Gente, nós temos cerveja gerando demanda regional, vinho gerando demanda regional, cachaça, café, quantas, por exemplo, bebidas que nós temos para explorar em termos de pesquisa, que são mais importantes, geram mais impacto do ponto de vista do turismo e da hospitalidade do que a própria ayahuasca. Eu não estou querendo menosprezar a importância dela, não é isso, eu só estou querendo colocar as coisas numa balança, né? Então, aquela pesquisa que muitas vezes só interessa ao pesquisador,
essa não vai ter mais muito lugar, não. Os temas têm que ser relevantes, né? E tem que ter algum tipo de preocupação social. Isso é uma demanda da CAPES. Tem que ter algum tipo de impacto social e uma inserção social nas comunidades, né? Senão não tem muito sentido, né? Aquela pesquisa acadêmica para ficar dentro dos muros da universidade, só dentro dos muros da universidade, né? Não dá. E a pesquisa aplicada vai ter cada vez mais inserção. A gente vê muita pesquisa aplicada vindo das iniciações científicas e também dos mestrados profissionais, que agora tem muitos, né? Então, é a produção técnica, a geração de dados também com importância bastante, quer dizer, com muita importância, né? Para além da pesquisa, a pesquisa acadêmica, aquela feita em nível estricto sensu da pós-graduação, mestrados e doutorados, né, acadêmicos. Então, é importante que a gente tenha também todo esse outro universo da pesquisa, né? A produção técnica, que advém também disso, da própria iniciação científica, e a gente vê também, como Ambtur, uma qualificação dos trabalhos de conclusão de curso, muito grande nos cursos de turismo no Brasil. Isso tem gerado produção, né? Nós temos muita demanda, eu faço parte de conselhos científicos de 12 revistas e sou editor de 2 também, que é a Rebetur e a Cultura. E tem muito trabalho vindo de TCCs de qualidade nos cursos de graduação, sejam eles tecnológicos ou superiores, né? Praticamente não tem tanta diferença, assim, já, né, se é tecnológico, se é superior, parece que os tecnológicos também têm se consolidado, aí entenderam o que é a proposta dos tecnológicos, né? E tanto que esse ano, Ambtur, que vai ser em dezembro, abriu para a graduação, dada a qualificação dos trabalhos oriundos da graduação. Então, quem tiver interesse esse ano pode participar da Ambtur, pode submeter artigo, pode submeter trabalhos aí, e assistir, tá bem baratinho também para alunos de graduação e pós, acho que tá R$80 esse ano para acompanhar. O evento vai ser no comecinho de dezembro, quem quiser pode acessar o site aí da Ambtur, né? Mas acho que é isso, assim, a pesquisa ela vai passar a ter uma preocupação social bem maior, né? Ao mesmo tempo em que ela vai ter que dar respostas às novas fontes de financiamento que deverão ser buscadas. Então, aquele financiamento público que nós conhecemos, né, da nossa pesquisa, da pós-graduação tradicional, essa pesquisa vai diminuir. Nós vamos ter que buscar, mesmo nas universidades públicas, outras fontes de financiamento. E a iniciativa privada vai ter que se engajar na pesquisa no Brasil, vai ter que começar a bancar a pesquisa, né? A gente sabe que a inovação, ela está muito forte, assim, no campo científico, né? A gente produz muita inovação na universidade, né? Não só nível tecnológico, de tecnologia aplicada, mas em tecnologias sociais, em metodologias, em outras formas de tecnologia, né? E que o setor privado ainda tem que buscar, tem que entrar junto. Nós temos que buscar também mostrar os resultados dessa pesquisa, né, financiada aí por outros setores, terceiro setor, enfim, né, outras fontes. A realidade está mudando de uma maneira muito rápida, né? Aqui mesmo na UFPR a gente tem buscado várias outras fontes de financiamento, né? A gente sempre teve outros projetos, né, o próprio Ministério do Turismo, nós tivemos muita pesquisa aqui financiada pelo Ministério, a gente reescreveu os cadernos de segmentação, 2014, 15, depois, enfim, toda a pesquisa com Copa do Mundo, e assim por diante, mas ainda muito centrado no público. Então, a gente tem que também convencer o setor privado da importância de investir na pesquisa e na inovação, né, de como isso vai gerar resultados para as próprias organizações e para os destinos também, né. Governanças também, que tem estrutura mista aí de recolhimento, aí enfim, de captação de recursos, aí que pode, né, captar recursos do privado. As governanças também têm que começar a financiar pesquisa, né, nas nossas universidades, né, e por que também as governanças não fomentam temas, né, nos nossos cursos de turismo, né? Eu acho que cada vez mais nós temos que nos inserir como cursos, mas também a comunidade tem que buscar mais, tem que se interessar mais também. É uma via de mão dupla sempre, né? A gente
criar muros e ficar separados e tal, acho que nós só vamos perder, né, com o tempo. Me parece que é um pouco por aí, né. Tô vendo aqui a pergunta do Newton. Posso emendar aí, Fabiane? Há rumores de que o turismo terá falência após a pandemia. Seria isso mesmo um risco? Olha, Newton, tem muito destino que sumiu do mapa, né? Muita empresa aí que quebrou. Eu acho que a retomada vai ser bastante lenta. Acho que não vai ser uma falência generalizada, né? Mas nós vamos ter muita falência, sim. Companhias aéreas já né, entraram em processo de concordata e assim por diante, e tá cheio, né? Agora, cabe também aos governos, né, entenderem a importância da área e entrarem aí para ajudar as organizações. A gente viu quanto esse recurso demorou para chegar na ponta, né? E nem chegou ainda, por exemplo, no Brasil. Países que trabalham em turismo de forma séria, como Espanha, Portugal, França, chegou muito rápido, né? Vocês viram nos Estados Unidos, o governo mandou um cheque para as empresas de turismo, né? Um cheque, ó, pode descontar, não precisa pagar, né? Então, tem que ter essa preocupação, mas principalmente com o emprego, com o trabalhador que está aí, né? Porque isso afeta toda uma cadeia de consumo. Então, a gente tem uma interpretação de que qualquer recurso que chega para a sociedade é um recurso desperdiçado, quando na verdade não, isso entra todo numa cadeia de consumo e acaba retroalimentando o processo, né? Tá gerando pequeno empreendedorismo, outras iniciativas, né? Então, é um risco, claro, mas eu acho que uma falência, assim, generalizada, não. Eu acho que vai ter uma retomada lenta, como a gente já tem visto aí, né, em alguns destinos que se livraram do maldito vírus, né? Assim esperamos. É verdade. Essa questão dos pequenos negócios, né? A gente sabe que eles realmente vão ser os mais afetados, né? Com essa situação. Se a gente for falar em termos de política de governo aí para incentivo, né? Realmente vai ser mais difícil aí para os pequenos negócios, né? Vai. E aquela história, né? Será que todo mundo tem que trabalhar com turismo? Né? Vocês devem ter acompanhado as últimas políticas, os 65 destinos indutores, como tudo isso foi constituído, umas coisas às vezes sem pé nem cabeça, politização de todos esses processos. Eu fiz parte da construção da metodologia dos 65 destinos indutores, isso ainda em 2009, 2008, lá quando eu trabalhava na Universidade de Caxias do Sul ainda, e lá foi a região piloto para a gente testar isso, porque havia um trabalho já importante de um pesquisador hoje que está na USP, que é o Edgar Tomazoni, um pesquisador que trabalha com desenvolvimento regional do turismo. Ele tinha lançado um livro com uma série de indicadores, né, do turismo e desenvolvimento regional, e o Ministério pegou e a gente adaptou, diminuiu muito aqueles indicadores do livro, e usou como a metodologia do 65. Só que depois entrou tudo, porque o meu município tá, porque o outro não tá, e aí a metodologia acabou se perdendo, então tudo virou turístico, todos os municípios, todas as regiões, né, e a gente vai cair na mesma questão de sempre, né, tudo pode ser turistificado, ou nem tudo tem que ser turistificado, né, é sempre uma questão importante para a gente colocar, né? E talvez esse momento vá reacomodar um pouco as coisas nesse sentido, né? Vai sobreviver quem conseguiu se estruturar melhor em termos de cadeia produtiva, quem conseguiu consolidar os seus processos políticos de uma governança mais consistente, que trabalhou com políticas de longo prazo, com planejamento de 10, 15, 20 anos, coisa rara nos nossos destinos, né? Planejamento e gestão que fuja aqueles 3 anos, né? Os 2 anos, né? Porque o primeiro é o mandato, o último ano já é campanha, então a gente sempre fala de 2 anos, né? E aí vira aquela coisa, turismo é fazer eventos, né? Fazer evento na praça, chama a dupla sertaneja, chama isso de turismo,
enche, faz festa. Então, sabe, vamos ver como é que vai ser isso, né? Eu acho que a gente vai ter uma nova interpretação dessa vulnerabilidade, né, das nossas atividades ligadas ao turismo. E sem esquecer também a nossa imagem, né, lá fora, que essa questão das queimadas, desmatamento na Amazônia vai prejudicar bastante, né? Vai, certamente vai. Já sempre tem que ser otimista, né? Tudo que é ruim pode piorar, né? Ou nada é tão ruim que não possa ser piorado. Enfim, infelizmente padecemos disso, né? Nossa imagem nunca foi tão boa, nunca foi tão segura, né? O Marcelo Tomé, pesquisador da UF, pesquisa exatamente isso, né? O medo e a segurança no turismo. Ele tem muitos dados sobre a realidade da pesquisa em turismo no Brasil, sobre essas questões do medo no Brasil, nos destinos, e como ele está lá em Niterói, aí no Rio de Janeiro, e isso é muito forte, porque a imagem projetada do Brasil a partir do Rio de Janeiro, a gente sabe qual é, né? É sempre a violência, esses casos que às vezes até são pontuais, mas que a gente tem a sensação de que é só o cotidiano e tal, ou mesmo de São Paulo, porque são capitais que exercem uma centralidade na comunicação do Brasil. Mas São Paulo, por exemplo, é uma cidade muito menos violenta do que, ela deve ser a 12ª, 13ª capital só mais violenta do país, né? Enfim, o Rio de Janeiro também não é a mais violenta do país, né? Acho que é Recife, se não me engano, mas constrói-se essa imagem, né? Então, né? E aí vem queimadas, vem desastre ambiental, vem flexibilização de fiscalização, né? IBAMA e tudo isso que a gente tem acompanhado aí, né? Também. O que vai na Pergunta contramão do que a gente estava trabalhando aqui, né? Bom, a Ana, ela fala aqui, né, a questão que o homem tem uma capacidade, o ser humano, né, tem uma capacidade incrível de adaptação. Anteriormente tínhamos o turismo rural, que visava sair da saturação das versões anteriores, e esse pós-pandêmico é uma grande oportunidade para a valorização novamente do rural. Eu espero que sim, mas embora seja uma tragédia a pandemia, e é estranho a gente falar de oportunidades advindas da pandemia, né, tem que ter muito cuidado com isso, né, talvez sejam oportunidades a partir daquilo que sobrou, né, mas acho que sim, em termos de comportamento social, vai haver, acho que uma revalorização, sim, um incremento dessa regionalização e também da própria distribuição dos produtos regionais, né? A logística foi muito afetada durante a pandemia. Então, aquelas regiões mais distantes que sofriam com o processo de logística mais eficiente tiveram que se preocupar também com isso, como é que, né, aquela empresa que produz lá no interior um queijo tal, café tal, aquela lojinha, como é que ela se coloca nesse processo de distribuição? Então, houve uma preocupação bastante grande com a eficiência logística também disso, né? Porque tem que sobreviver. Então, a gente viu uma série de aplicativos de empresas também sendo criados, aplicativos de distribuição também de produtos da agricultura familiar, né? Em Curitiba tem vários deles, criados assim de forma rápida para conseguir dar vazão a essa produção, e essas são redes e contatos que permanecem, né, e que acho que vão permanecer, né, porque as pessoas perceberam que é confortável receber na sua casa o produto, às vezes sem precisar ir no mercado, né, o produtor pode entregar. Então a gente, aqui em Curitiba teve muito disso, né, os produtores se organizando e entrando em contato com os síndicos dos condomínios, centralizando essa atividade de distribuição nos síndicos, né? Então tem condomínios gigantescos aí que conseguiram dar vazão à produção de 2, 3, 4 produtores. Então são iniciativas que vão permanecer, sabe, importantes, assim, estreitando a cadeia, encurtando a cadeia de distribuição, né, do produtor para o consumidor, né, cortando elos. Isso favorece tanto o produtor, né, que consegue um valor melhor, né, no seu produto, um valor agregado maior, e chega também para um preço mais competitivo para o consumidor. Então, acho que
são realidades que vão se consolidar aí com o passar do tempo, né? Deixa eu ver Bom, se tem André, a mais gente algum. já está, acho que já está finalizando aqui as perguntas. Só o Luan, assim, tem uma coloca aqui, né? Será que tem uma estimativa de quanto tempo pode demorar para que as atividades relacionadas ao turismo possam voltar à normalidade? Acho que é a última pergunta aqui, a gente já encaminha para o final. Pois é, Luan, eu te aconselharia até a buscar dados dos destinos que começaram a retomada, né? A Ásia, né? Alguns países asiáticos aí que conseguiram retomar cedo, né? A partir de alguns protocolos, algumas das atividades, ainda que reduzidas, né? Mas eu imagino, assim, e pelo que eu li também, né, dessas edições especiais, das nossas revistas, das publicações, e que a coisa vai levar pelo menos um ano, pelo menos todo ano que vem, assim, para a gente começar a ter uma diminuição, né? Porque, legal, temos a vacina, mas como é que a gente vai imunizar a população do planeta? Já que o mundo é todo conectado, né? Por vias aéreas, terrestres e assim por diante. Então, antes de ter uma imunização global, que não vai acontecer, pelo que a OMS fala, antes do final do ano que vem, né? Porque alguns países são mais pobres, a vacina é cara, outros vão ser disponibilizados como serviço público, outros países não. Então, o tema é bastante complexo. Então, eu acho que antes do final do ano que vem nós não vamos ter uma normalização. Por isso que regionalmente eu acho que vai ser importante a nossa preocupação, assim. Nós temos que tentar fortalecer esse regional. Por bastante tempo nós vamos viajar regionalmente, né? É aquela saída do final de semana, saídas mais curtas, saídas de sexta a domingo. O ambiente virtual permite saídas, né? Eu mesmo não aguentava mais ficar em casa no mês de junho, eu peguei e fui para a praia, isolado, fiquei no apartamento, nem saí, mas eu conseguia ver o mar de um cantinho lá, porque não aguentava, cara, ficar em casa, e ficava feliz em sair para o supermercado, né? Virou passeio, porque isso vai permanecer por bastante tempo, né? Então, não é por nada que as pessoas têm buscado chácaras, um aumento aí de 30% na busca por isso, né, pelo puro, ou às vezes até para ter uma hortinha, produzir, ter uma outra relação com o tempo, né? E valorizar, sabe, um pouco mais isso. Esses dias eu li uma pesquisa sobre o comportamento também, como é que era? Foi até feito pela nutrição aqui da UFPR. Enfim, o comportamento das pessoas na cozinha, né? Então, 50% das pessoas passaram a cozinhar muito mais. Claro que foi forçado, só que isso pode estimular o gosto pela cozinha, né? E se as pessoas começam a entender como que funciona a cozinha, o ingrediente, de onde o ingrediente vem, começa a ler, entender isso, né? Eu acho que esse também é um vetor importante nesse contexto regional, sabe, da retomada da distribuição dos produtos regionais. Então, vejo um pouco por aí, sabe? Acho que nós temos que nos ocupar mais do regional agora, né? Ou até final do ano que vem, pelo menos, e pensar em ser destino internacional um pouquinho mais para frente, né? Vamos fazer a lição de casa por enquanto, né? Exato. Enfim, acho que é um pouco por aí. Bom, Wander, eu acho que a gente já pode finalizar aqui. Acho que as perguntas acho que já foram todas respondidas. Gostaria de te agradecer novamente pelo convite, né? Foi uma satisfação tê-lo aqui presente com a gente nesse evento tão especial, né? Entre os dois cursos, alunos aí de Campo Mourão e de outras universidades também que a gente observou aqui também no chat, né? Na sua fala também ficou muito evidente, assim, acabou abordando a ênfase que os cursos têm, né? O nosso curso de Apucarana com essa parte dos negócios e o de Campo Mourão com essa questão do meio ambiente, assim, casou super bem, assim, foi muito interessante. Bom. Então, eu só tenho a agradecer novamente, obrigada, e muito importante para trazer essas discussões que você trouxe aqui à noite para a gente poder abordar novamente em sala de aula, né? Reforçar tudo isso que você falou,
né? Então, Eu obrigada. que agradeço, Fabiane, a oportunidade, agradeço a Bruna, Fabiano, outros colegas aí, de Campo Mourão, Apucarana e de todos os cantos do país, aí a gente viu que foi acompanhando pelo chat, né, muita gente, Unicentro, colegas, outras instituições, aqui uma alegria ver todo mundo dividindo, partilhando esse momento, desejo sucesso aí para vocês na retomada agora do curso, nesse segundo semestre, espero que em breve possamos estar juntos, todos sentados, quem sabe ao redor de boas mesas, né, partilhando de outros momentos também, a gente está à disposição aqui, também pelo programa de pós-graduação em turismo, lembrando aí a todos que a gente vai abrir o processo seletivo no próximo mês, esse ano vai ser todo virtual, né, todo o processo virtual, mas o ano que vem as aulas esperamos, né, que as aulas sejam presenciais. Para quem quiser, aí tem algumas disciplinas sendo oferecidas, né, nesse segundo semestre, os alunos podem fazer também na condição de alunos especiais e serão virtuais também, para quem quer conhecer um pouquinho de como é um mestrado, para ver se não vai desistir ou se vai efetivamente encarar também na sequência, a gente está aí à disposição, então agradeço mais uma vez a oportunidade. Só gostaria de lembrar o pessoal, os alunos, para fazer a inscrição, para assinar a lista de presença. A gente deixou o link para vocês aí nos comentários e também vai ter aqui no final do vídeo, tá bom? E agradeço, né, em nome do Colegiado de Turismo e Meio Ambiente, né, pela oportunidade, né, de estar dialogando com vocês, né, tanto o campus de Apucarana, o professor, né, Wander da Federal do Paraná, que nos trouxe muitas informações, discussões, inquietações, né, e a questão que vocês propõem, né, no tema, né, que é hospitalidade e turismo, né, o que esperar, né, nesse tempo de pandemia. Então, a gente deixa essa questão no ar para todo mundo ficar com essa reflexão e pensar nessas possibilidades, tendências e isso daí, tá bom? Agradecemos também. Então, vamos finalizar. Até uma próxima, pessoal. Curta o nosso canal, tá bom? Joia, farei isso também. Obrigado, professor. Obrigado, professora. Obrigada. Tchau, gente. Tchau, gente. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite.